Boa noite para todos, feliz sábado. Sejam bem-vindos a este programa Profecias para hoje. Não esqueça compartilhar, inscrever-se no canal. Também dê like para que muitas pessoas possam receber esta informação. E fique atento, em breve começaremos com o nosso programa de esta noite. Agradecemos a Deus uma vez mais por esta oportunidade, porque nos permite ter um programa mais com vocês, programa Profecias para hoje, um importante programa onde podemos estar passando muito material, muita informação muito interessante que tem que ver com nossa salvação. E nesta noite nos acompanha nosso irmão Josemar Gomes. Boa noite, irmão. Feliz sábado. Você, amigo internauta, que privilégio nós estamos aqui reunidos para estudar mais um tema dentro das profecias da Palavra de Deus. Então, as profecias, elas são de grande valia para nortear a igreja, né? E hoje nós vamos falar de um tema muito especial e eu fico feliz por poder estar aqui com vocês. Amém. Como se chamaria o tema nesta noite? Nós vamos falar, dentro do contexto do capítulo 12, de um tema relacionado a uma ressurreição especial. É uma ressurreição que nós também chamamos de parcial. Então, você, amigo internauta que está, talvez nunca estudou esse tema, tem a oportunidade de entender o que é essa ressurreição. Hoje nós vamos falar à luz da palavra de Deus. Amém. Então, nós vamos iniciar principalmente lendo em Daniel capítulo 12, versículo 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Tendo este pensamento em nossa mente, convidamos a todos para iniciar com uma oração. Querido Deus que estás nos céus, agradecemos pela oportunidade que nos permites ter a iniciar este programa de profecias para hoje, que possa abençoar cada família que está atenta a este canal. Amém. Que também possa abençoar cada família, cada criança, cada jovem, cada adulto, que neste dia possamos alcançar uma experiência com Cristo Jesus, neste dia sábado, e especialmente que possamos ter sabedoria para tratar estes temas que têm que ver com nossa salvação. Amém. Todo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Kuja kuwaletea kwa
twakuja kuwaletea kwa sasa, kwa sasa. Ogopeni Mungu na kumutukuza, kwa maana saa ya hukumu yake inakuja. Peke yake, kwa maana saa ya hukumu yake inakuja. ogopeni Mungu na kumutukuza, Kwa maana saa ya hukumu yake inakuja. Kwa maana saa ya hukumu yake inakuja. Umeanguka Babeli, umeanguka, umeanguka Babeli, umeanguka, umeanguka Babeli, umeanguka, umeanguka Babeli, umeanguka. abudu nyama na sanamu yake, Na kupokea chapa ya mnyama. Biblia yaeleza waziwazi kwamba atahukumiwa na Bwana. abudu nyama na sanamu yake, Na kupokea chapa ya mnyama. Biblia yaeleza waziwazi kwamba atahukumiwa na Bwana. Ni ujumbe huo wa malaika
Então, continuando com nosso tema, nossa programação nesta noite, nós queremos lembrar a nossos queridos amigos que assistem a este canal. Tivemos um programa passado, onde estivemos falando sobre Daniel capítulo 12, o fim dos tempos. E estivemos falando, irmão Josemar, sobre o versículo 1 de Daniel capítulo 12. E agora, hoje, vamos a continuar com este desenvolvimento do tema, mas de uma forma específica, falando sobre Daniel capítulo 12, versículo 2. Então, vamos estar falando, como já foi mencionado, sobre a ressurreição especial que fala Daniel capítulo 12. E convidamos a todos para que estén atentos a este desenvolvimento do programa, que estaremos, com a ajuda de Deus, falando nessa oportunidade, especialmente com nosso querido irmão Josemar. Então, irmão Josemar, continuando no contexto de Daniel capítulo 12, então agora vamos a continuar com o versículo 2, a ressurreição especial. Irmão Sênio, quando a gente analisa as profecias, a gente vê que a profecia ela tem um tempo específico. Deus é um Deus de ordem, um Deus organizado, e a profecia ela vem cumprindo um propósito divino. Jesus, quando veio a esta terra, ele veio também cumprindo um programa profético. Então, quando chegou o tempo, ele veio a esta terra, nasceu, tomou a forma humana, nasceu ali do ventre de Maria, já cumprindo a predição profética. Quando chegou o momento dele ser batizado, a mesma coisa. Veja que João não quis batizar Jesus, mas ele disse, olha, deixa que você me batize para que se cumpra as profecias, para que se cumpra o que está escrito. Então a profecia, ela tem um tempo específico para cada coisa. Então dentro da escatologia, querido amigo, querido internauta, nós temos as profecias relacionadas ao tempo do fim. Então nós vamos ver ali que o primeiro evento foi em 1844, começa o juízo investigativo. Depois nós vamos ver que logo à frente, lá já agora no limiar, podemos dizer assim, nos portais, né, da eternidade, nós já vamos ter situações proféticas que nos preparam para a volta de Cristo. Então vamos ter ali a sacudidura, o torvelinho, né? O torvelinho vai criar uma situação na igreja para que a escória, né, o joio, ele seja retirado da igreja. E ao mesmo tempo que essas provas, junto com o decreto dominical, porque nós sabemos que o decreto dominical ele tem 3 fases. Nós até poderemos, em outro programa, falar sobre esses temas escatológicos, né? Mas é só para os irmãos se situarem dentro do contexto da ressurreição especial, porque ela tem o seu momento também, assim que fechar a porta da graça, mais precisamente entre a 6ª e a 7ª praga. Então, uma diferença muito nítida entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Então, nós vamos ver, por exemplo, quando nós analisamos à luz da palavra de Deus, nós vamos ver várias situações de ressurreição. Por exemplo, Moisés ressuscitou, né? E até hoje não se sabe o lugar da sua sepultura. Moisés ele foi ressuscitado e hoje ele está no céu. Nós temos o exemplo ali quando Eliseu ressuscitou ali o filho daquela viúva, né? No Velho Testamento nós temos poucos exemplos, mas existem. Nós temos também no Novo Testamento ali quando Jesus ressuscitou Lázaro, né? Temos vários exemplos. Jesus ressuscitou também o filho da viúva lá, né, de Naim. Então nós temos vários exemplos em que denotam que Jesus ele tem poder sobre a morte. Inclusive, se nós analisarmos, nós vamos ver que o inimigo ele consegue contrafazer qualquer tipo de milagre. Mas o milagre de dar a vida ele não consegue fazer, porque o único que tem poder sobre a chave da morte é Jesus. É Cristo Jesus.
Então, vamos analisar, eu queria compartilhar com os irmãos, por exemplo, quando nós analisamos o texto de João, capítulo 5, eu quero até que o amigo internauta pegue a sua Bíblia, vamos ler João capítulo 5, nós vamos ver que Jesus, ele deu ênfase à ressurreição, né? Ele, aqui no capítulo 5, versículo 28, ele diz assim, ó: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então nós vemos aqui que Deus, ele falou de duas ressurreições, e o contexto aqui nós entendemos que Jesus está falando de todos. Então é denominada a primeira ressurreição a ressurreição da vida. A segunda ressurreição é chamada a ressurreição da morte, ou também a ressurreição da condenação. Então, o apóstolo Paulo também, escrevendo aos Tessalonicenses, ele escreve algo muito interessante acerca da ressurreição. Para nós nos situarmos, irmão Sênio, quando que ocorrerá a ressurreição dos justos? Então, aqui em 1 Tessalonicenses, nós lemos algo muito interessante, quando Paulo, ele também dá ênfase a essa doutrina bíblica. E é por isso que nós podemos ter a certeza, e eu sempre digo que as profecias, especialmente o livro de Daniel, ele nos dá esperança. Esperança até, irmão Sênio, mesmo na morte. Podemos ter a certeza de aquele que ressuscitou, porque veja bem, quando Jesus ressuscitou, ele disse, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus, querido amigo, querido internauta, ele tem poder sobre a morte. E hoje, se a gente analisar, se você for fazer um tour lá pela cidade de Jerusalém, lá pela Palestina, e você for lá no sepulcro de Jesus, você só vai ver a tumba vazia, porque Jesus ressuscitou. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 4, no versículo 16, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, ele se enquadra, né, nos vivos, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e iremos juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, aqui o apóstolo Paulo está dando uma referência em relação à primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição, ela ocorre por ocasião da volta de Cristo. Então, quando Cristo voltar, pela voz de Jesus, pelo brado do arcanjo, aqui o arcanjo, nós já falamos no programa anterior, que o arcanjo Miguel é Jesus, né? Com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então essa, irmão Sênio, querido internauta, amigo que está nos assistindo, é a primeira ressurreição. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre a ressurreição da condenação. Está em Apocalipse. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Olha que interessante, por isso que é importante nós estudarmos as profecias, porque elas nos dão uma referência dos acontecimentos. Então essa ressurreição, ela tem também o seu lugar. Mas ocorre quando? Vamos ver, Apocalipse capítulo 20, versículo 5. A primeira parte somente. Mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos findassem. Então veja que a segunda ressurreição, ela só ocorre depois do milênio. Então Cristo vem, os mortos em Cristo ressuscitam, no abrir e fechar de olhos, juntamente com os vivos, eles são transformados e sobem aos céus para
receber o Senhor. E lá os justos vão passar 1000 anos. Enquanto isso, os ímpios aqui nesta terra, eles vão perecer, e aqueles que morreram e não foram salvos não vão ressuscitar. Eles só vão ressuscitar depois do milênio, ou seja, 1000 anos, né? 1000 anos aí de paz, os justos no céu. Satanás fica preso nessa terra juntamente com os seus anjos maus, e somente depois os ímpios ressuscitarão. Agora, veja bem, irmão Sênio, Daniel capítulo 12, vamos ler o texto. Nós vamos ver que aqui Daniel está falando de uma ressurreição diferente. Por isso que o tema de hoje, Sênio, é uma ressurreição especial. Por quê? Porque nessa ressurreição aqui, ressuscitarão justos e ao mesmo tempo ressuscitarão ímpios, né? Vamos ler o texto. Está em Daniel, no capítulo 12, no versículo 2. Olha que interessante. E muitos daqueles que dormem. Aqui nós temos um ponto muito interessante. Lá no texto de João, que nós lemos, fala que todos. Aqui está falando muitos e não todos. Então nós temos um ponto interessante. Significa que aqui muitos vão ressuscitar, mas não todos. Uma classe especial, poderíamos falar. Uma classe especial, né? Então, muitos daqueles que dormem no pó despertarão. Aí fala, alguns, não todos, alguns para a vida eterna, e alguns para vergonha e desprezo eterno. Então veja que alguns vão ressuscitar, não todos. Mas quem são esses alguns que vão ressuscitar? É muito interessante nós analisarmos. Então veja, irmão Sênio, querido amigo internauta, essa ressurreição, nós chamamos ela de especial. Por quê? Porque ela ocorre antes da volta de Cristo. E essa ressurreição, ela ocorre pela voz de Deus, não pela voz do arcanjo Miguel. Então veja que quando Jesus vem, ele também vai bradar, despertai, vós que exultais no pó da terra. Então ali os justos ressuscitam. Então nessa ressurreição irão se levantar do pó da terra desde Adão até o último que morreu, sem conhecer a tríplice mensagem angélica. Aquela mensagem que foi pregada dentro do contexto de 1844 para cá, que é o tempo do juízo, é o tempo do juízo de Deus. Então veja, agora quando nós analisamos a segunda parte do texto, diz assim, ó, e uns para vergonha e desprezo eterno. Então veja bem que lá em Apocalipse, no capítulo 1, nós vamos ler um texto muito interessante. Você também, amigo internauta, pode acompanhar na sua Bíblia. Nós temos um texto muito interessante que elucida essa parte dos que ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Diz assim, capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, assim seja. Amém. Veja bem, irmão Sênio, se aqui a Bíblia está falando que aqueles que o transpassaram vão ver Jesus, como que eles verão a Cristo, sendo que eles já morreram? Então note que uma classe especial de ímpios também vão ressuscitar. Quem que irá ressuscitar nessa ressurreição especial que é o tema desta noite? Aqueles que mataram a Jesus, aqueles que foram os mais acérrimos inimigos da verdade, eles ressuscitarão. Quando Jesus estava perante Anás e Caifás, e ali eles estavam zombando de Jesus, e quando chegou aquele momento em que Jesus disse para ele, olha, um dia vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus. Então Jesus estava também dando ênfase a essa ressurreição aqui, porque eles já morreram. Veja que se os ímpios vão ressuscitar depois do milênio, então como que eles verão a Cristo vindo nas nuvens dos céus? Só pode ser uma ressurreição diferente. E é aí que entra este ponto muito importante. Então nessa ressurreição, irmão Sênio,
ela ocorre entre a sexta e a sétima praga, um pouco antes da volta de Cristo. E nessa ressurreição, quem dos justos terá o privilégio de ressuscitar? Aqueles que morreram conhecendo a tríplice mensagem angélica. Ou seja, Monsênio, se tivermos o desprazer de morrer nesta terra, nós temos a certeza que é nesta ressurreição que iremos ressuscitar. Não ressuscitando nesta ressurreição, então estamos irremediavelmente perdidos. Não há oportunidade de uma pessoa, tendo conhecimento da verdade, do Evangelho eterno, ressuscitar na primeira ressurreição. Ela ou ressuscita na parcial, ou ela vai ressuscitar só depois do milênio. Que Deus nos dê sua graça para isso, né? Querido amigo, querido internauta, que Deus também te abençoe, para que você também esteja preparado. Se você vier a tombar no campo de batalha, tenha certeza de que você também fará parte dessa ressurreição especial. E essa ressurreição, irmão White, Tiago White, aqueles que morreram firmes na doutrina adventista, na doutrina dos pioneiros, né, do remanescente fiel, também terão o privilégio de ressuscitar. Nós podemos até ler alguns textos que elucidam mais essa questão. Então, muito interessante esta explicação que o irmão Josemar deu aí nessa parte de Daniel capítulo 12, versículo 2. Chama a minha atenção, irmão, que você falou sobre esta ressurreição especial, porque tem pessoas que vão ressuscitar e ficarão contentes ao ver a Jesus quando volte novamente a esta terra. Mas também tem aquelas pessoas que ressuscitarão para comprovar que aquela pessoa que eles crucificaram agora está vindo por segunda vez. A pergunta que surge é a seguinte: depois que eles olhem para Jesus, o que acontecerá com eles? Antes de responder esta pergunta, nós vamos para uma pausa. Depois da pausa, responderemos esta pergunta e vamos escutar um momento das ofertas. Estará aparecendo na tela a informação que se precisa para, se você que está escutando este programa, estamos iniciando realmente este programa de profecias para hoje, está em seus primeiros passos. Por supuesto que precisamos de muito material, recursos para alcançar, oferecer uma qualidade, uma boa qualidade em quanto se refere a como fala, equipamentos. Isso. Precisamos de isso. A tecnologia, estivemos falando no programa anterior, não, irmão? Que ela está sempre, constantemente está evoluindo, né? Actualizando-se. E nós precisamos também de atualizar nossos equipos para desta forma oferecer um programa de boa qualidade. Então, nós pedimos a todos aqueles que estão formando parte dessa transmissão, que estão assistindo este programa, que segundo o que Deus possa colocar em seu coração, nos apoiem com algum recurso para que nós possamos, com a ajuda de Deus e com sua ajuda, com seu apoio, que é muito importante, possamos então avançar neste projeto ministerial. Então, estará sonando uma música para que no momento você possa fazer esta doação para nós, com a ajuda de Deus, e continuar então desenvolvendo estes programas. Nós vamos para esse momento e fique atento para que depois continuemos desenvolvendo este tema nesta noite. Desprender-me do pecado que impregnou meu ser, distanciando meu viver para longe do meu Salvador. Pelo
escuros, tenho andado tão sozinho, caminhando neste mundo, sozinho, pelos vales mais escuros, tenho andado tão sozinho, nessa estrada incerta não conseguirei chegar ao lar. Meu Jesus diz: vem que eu te espero, eu te amo, quero livrá-lo do pecado, da tristeza de vagar em solidão. Vem, entrega a sua vida, te perdoo com meu sangue, eu paguei pra te salvar, morri por ti. Vem, vem pra luz. Essa luz que me ilumina e me mostra para onde ir. Só em Cristo encontro paz, nele a vida eterna. Sua luz eu hoje aceito, seu amor vou receber como o dom mais precioso que transforma meu viver. Sua luz eu hoje aceito, seu amor vou receber como o dom mais precioso que transforma meu viver. Meu Jesus diz: vem que eu te espero, eu te amo, quero livrá-lo do pecado, da tristeza de vagar em solidão. Vem, entrega a sua vida, te perdoo com meu sangue, eu paguei pra te salvar, morri por ti. Vem, vem pra luz. Meu Jesus diz: vem que eu te espero, eu te amo, quero livrá-lo do pecado, da tristeza de vagar em solidão. Vem, entrega a sua vida, te perdoo com meu sangue, eu paguei pra te salvar, morri por ti. Vem, vem pra luz. Vem, vem pra luz. Cristo pagó para te salvar.
Deus deseja que possamos então entregar nossa vida a Ele. Deus possa abençoar a você pelo apoio que, segundo o que Deus haja colocado em seu coração, então foi possível esta oferta. Então nós vamos a continuar desenvolvendo nosso tema. Nós havíamos ficado anteriormente na pergunta, aquela pergunta, né? Quando aconteça esta ressurreição especial, terão dois grupos: aqueles que serão reconhecidos como fiéis a Deus e também aqueles que formaram parte da crucifixão de Cristo Jesus. A pergunta era, irmão, que acontecerá com eles? Então, é muito interessante, irmãos, porque muitas pessoas apregoam que as pessoas que irão se perder irão queimar eternamente. Então, nós sabemos que isso não é verdade. Quando fala do fogo eterno, significa que será uma perdição eterna, ou seja, eles estarão perdidos para sempre. E nós encontramos na palavra de Deus que nós pisaremos as cinzas dos ímpios. Então, se os ímpios virarão cinza, então significa que uma hora o fogo acabará. Mas respondendo à pergunta do irmão, no livro de Jó, no capítulo 4, nós lemos o seguinte, no versículo 9. Você pode também, querido amigo internauta, acompanhar na sua Bíblia, Jó capítulo 4, versículo 9, que diz assim: pelo sopro de Deus eles perecem. Quem perece? Os ímpios. E pelo fôlego de suas narinas são consumidos. Então veja, Monsenhor, que esses ímpios que vão ressuscitar por ocasião dessa ressurreição, eles apenas verão a Cristo, porque essa ressurreição ela é muito próxima da volta de Cristo. Não necessariamente é na volta de Cristo, mas é muito próxima, porque é entre a sexta e a sétima praga. Então, eles verão Cristo vindo e logo já morrerão novamente. Então, nós cremos que por ocasião da volta de Cristo, todos os ímpios morrerão, inclusive aqueles que que não morreram, mas estão vivos, eles também perecerão. Serão, a Bíblia diz, serão como a palha. Serão como a palha. Então, respondendo à sua pergunta, irmão Sênio, esses ímpios, eles vão ressuscitar e vão morrer novamente. E por ocasião da segunda ressurreição, vão ressuscitar novamente. Que no caso seria a terceira, por falar de alguma forma, a terceira vinda de Jesus. Exatamente. Então eles morreram uma vez, ressuscitam, depois vão morrer de novo por ocasião da volta de Cristo e depois ressuscitam depois do milênio e aí morrem a morte eternamente. definitiva. A morte eterna, né? Muito importante realmente conhecer estes aspectos. A Bíblia, queridos amigos, é um livro maravilhoso, um livro profundo, que deixa para nós grandes verdades que nós precisamos compreender no tempo do fim. Através dela, como hemos repetidas vezes falado, através dela Deus deseja que não somente compreendamos estas coisas na teoria, sino que também possamos formar parte de este grupo de pessoas que recibirá a Jesus quando volte por segunda vez. Um grupo de pessoas que são considerados como fiéis a Deus, né? Então, continuando com respeito a este tema, muito interessante, a verdade, vamos então a continuar falando sobre este versículo 2 de Daniel, capítulo 12, né? Eu queria, irmão, ler mais um texto aqui que confirma, o apóstolo Paulo também, ele escreve aos Tessalonicenses, e ele diz, falando do mistério da iniquidade, né? E no versículo 8 do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz assim, ó: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca, e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Então, mais uma vez, nós vemos aqui um texto que salienta que, por ocasião da volta de Cristo, não vai ficar ninguém aqui.
Existe uma teologia, e é uma heresia diabólica, que prega que terá um milênio de paz e ficará pessoas aqui na terra para poder se arrepender. Então veja, isso é uma doutrina diabólica que o inimigo criou para fazer com que as pessoas não tomem a decisão. Que as pessoas pensam assim, não, para que eu vou aproveitar agora se eu posso... Para que eu vou aceitar Jesus agora, sendo que eu vou ter uma segunda chance no milênio? Isso não é verdade. Isso? Não é verdade. Eu tenho que estar preparado hoje. E se eu vier a morrer amanhã e não estiver preparado, eu estou perdido. Não há possibilidade de eu me salvar depois da morte. Agora, irmão, isto é algo muito interessante porque, inclusive, tem pessoas que falam, ou existe aquela teoria que fala que quando uma pessoa deixa de existir ou morre, né, ela imediatamente vai para, se foi, suas obras foram consideradas como fora da vontade de Deus, elas vão para o inferno. E se elas foram fiéis, então vão para os céus. Como relacionamos estas coisas que normalmente se escutam, né? Com respeito ao que fala Daniel capítulo 12, versículo 2. Então, irmão Sênio, isso não é verdade. Nós sabemos que a nossa preparação, a Bíblia diz assim, ó, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, há algumas ideias espíritas que elas vão de encontro com o que a Bíblia ensina. Por exemplo, que o homem ele tem uma segunda chance. A Bíblia não ensina sobre a reencarnação. Então, a doutrina espírita ela pregou que a pessoa morre, por mais que ela não teve uma oportunidade, ela pode reencarnar em outra pessoa e ter uma outra evolução e ter uma segunda chance. Isso não existe. Então, a doutrina de que existe o limbo, que existe o purgatório, que existe o céu e o inferno, isso também é uma doutrina pagã, uma doutrina herética. A Bíblia não sustenta nada disso. A Bíblia não sustenta. O que a Bíblia diz é que todos os que vão ao pó da terra, eles estão lá guardando... Hasta esse momento quando Jesus... O momento em que Jesus virá dar o seu galardão. Este é um outro tema também. Mas como nós estamos falando de ressurreição, então nós vemos aqui que neste momento especial entre a sexta e a sétima praga, então ressuscitará dos justos aqueles que morreram sob o concerto de Deus e aqueles que mataram Jesus, que foram os mais acérrimos inimigos da verdade, eles também ressuscitam. Eu queria, Monsênio, compartilhar um texto que está no livro Primeiros Escritos, é um livro da nossa escritora, irmã White. Ela diz assim, olha só que interessante. Foi à meia-noite que Deus preferiu livrar o seu povo. Estando os ímpios a fazer zombarias em redor deles, subitamente apareceu o sol, resplandecendo em sua força, e a lua ficou imóvel. Os ímpios olhavam para esta cena com espanto, enquanto os santos viam com solene alegria os indícios de seu livramento. Sinais e maravilhas seguiam-se em rápida sucessão. Tudo parecia desviado de seu curso natural. Os rios deixavam de correr, nuvens negras e pesadas subiam e batiam umas nas outras. Havia, porém, um lugar claro de uma glória fixa, de onde veio a voz de Deus, abalando os céus e a terra. Houve um grande terremoto. Olha que interessante. Na voz de quem? Na voz de Deus. As sepulturas se abrem e aqueles que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitam glorificados. Então vai ser um espetáculo, um momento impactante, né? Um momento muito especial, né? Aqueles que morreram
na fé do terceiro anjo. Então é aquilo que eu falei, aqueles que ressuscitarão nessa ressurreição especial, eles vão ressuscitar glorificados, porém não imortalizados. O toque da imortalidade se dará juntamente com os justos vivos. Então, será diferente. Então, nós precisamos entender o seguinte, que quando, na voz de Deus, entre a sexta e a sétima praga, então, quando Deus der o chamado, então essas pessoas ressuscitam, né? Elas saem glorificadas sob a mensagem do terceiro anjo, ou seja, aqueles que tiveram conhecimento das verdades bíblicas para o tempo do fim. Então, para depois, segundo Tessalonicense, agora sim ser transformadas, né? Como fala Tessalonicense, em um abrir e fechar de olhos. 4,16. E aí, no abrir e fechar de olhos, nós que ficarmos isso, seremos transformados. Aí sim seremos dotados com o toque da imortalidade, e aí numa unidade. Porque também é uma doutrina que se apregoa hoje, principalmente no mundo evangélico, sobre o arrebatamento da igreja. Isso também não é bíblico, tá? De que a pessoa está ali dirigindo o seu carro e de repente ela sobe e o carro desaparece. Ninguém vê. Sumiu o sênio, cadê o sênio? Foi arrebatado. Não, na verdade, nós cremos que todos serão arrebatados, unidos no mesmo grupo. E que todos olharão a Cristo quando voltarem, né? Exatamente. Né? Olha que interessante esse texto. Abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra, Daniel 12:2, né? A base do nosso tema de hoje. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Os mesmos que o transpassaram, Apocalipse 1:7, que nós lemos também. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Livro Grande Conflito, na página 636 e 637. Então, tem mais um texto que diz assim, ó: por ocasião da vinda de Cristo, os crentes ainda de posse de seus corpos mortais e, portanto, tremerão diante do esplendor de Cristo, embora hajam sido glorificados à voz de Deus. Então, mesmo que foram ressuscitados, mas na qualidade ainda de corpo mortal. Claro que nenhum justo, irmão Sênio, vai ressuscitar com deficiência física. Todos vão ressuscitar perfeitos, mas ainda estarão na qualidade de homens e mulheres mortais. Somente o toque da imortalidade se dará quando todos estiverem em um grupo só, unidos, para serem arrebatados e encontrar o Senhor nos ares. Que momento maravilhoso, irmão Sênio. Maravilhoso, é verdade, né? Somente estamos estudando estas coisas e nossa mente chega a um ponto que desejaríamos estar nesse momento, né? Não será um momento, qualquer momento, será um momento impactante, onde toda a terra será comovida, né? Toda a terra será estremecida. Os montes tremerão. O apóstolo Pedro escreve que os outeiros serão fundidos, né? Hoje existe, irmão Sênio, muito material combustível, né? Muito material, petróleo, fósseis. Então, tudo isso, quando Jesus voltar, será utilizado para a mesma... para purificar a terra com fogo. Exatamente. Então, que interessante, né? Precisamos... A verdade, tem muitas coisas que falar neste capítulo 12 de Daniel, né? E por isso que, pela graça de Deus, hemos apartado este momento, esse espaço, este canal para falar sobre estas coisas que precisam ser faladas. Às vezes,
precisamos de conhecer que coisas acontecerão quando Jesus volte, antes de que Jesus volte a essa terra, que acontecerá com as pessoas, que acontecerá com as pessoas fiéis a Deus. Então, todas essas coisas são muito importantes, irmão, né? Conhecer a luz da palavra de Deus. Tem outro aspecto interessante para mencionar nessa parte de Daniel capítulo 12, versículo 2. Então, eu queria finalizar, irmão Sênio, concluindo aqui com o texto de 2 Pedro, capítulo 3, quando salienta a destruição do mundo por um dilúvio. E agora será diferente. Agora não será com água, né? Será com fogo. Então, nós precisamos estar preparados, porque o povo de Deus estará salvaguardado. Então, esta promessa da ressurreição, aqueles que forem fiéis a Deus, eles terão o privilégio de ressuscitar. No livro Primeiros Escritos, na página 15, fala que o povo de Deus vai ouvir a voz de Deus. Diz que é semelhante a muitas águas, ao passo que os ímpios, querido internauta, vão apenas ver como se fosse um barulho de um trovão e de um terremoto. Eles não reconhecerão. E quando Deus anunciar o dia e a hora da sua vinda. Uau, que privilégio, né? Será um privilégio. Diz lá que os santos em número de 144 mil. Então esse número, irmãos, é literal. Nós podemos fazer parte. E todos que morreram sob o Evangelho Eterno também farão parte deste grupo seleto, né? Então esse número ele vai reconhecer, está lá, página 15 do livro Primeiros Escritos. Então eles vão reconhecer e entender a voz, ao passo que os ímpios não entenderão nada, né? Mas para finalizar, irmão Sênio, eu quero ler o texto aqui de 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, que diz assim, ó: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra estão reservados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, de que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é tardio a respeito da sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos hão de se derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Por isso, querido amigo, querido internauta, nós, ao estudarmos as profecias de Daniel, vemos que Deus está guiando o seu povo. Deus ele está constantemente pleiteando contra a sua igreja. Ele está defendendo a sua igreja, a menina dos olhos do Senhor. E chegará esse momento em que Miguel estará guiando a sua igreja e defendendo os seus escolhidos. A despeito de um período de grande tribulação, de grande angústia que nós vamos ter, mas temos a certeza de que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Aqueles que ficarem vivos terão o privilégio de estar guardados debaixo das asas do Todo-Poderoso, como diz o salmista no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nosso pão, irmão Sênio, será dado, a nossa água será certa, e nós teremos o privilégio que quando Jesus voltar, teremos novamente aquele momento especial de rever nossos entes queridos, aqueles que morreram, aqueles que já tombaram no campo de batalha, nossos pioneiros, e vamos ver Jesus, não vindo mais como homem de dores, mas agora virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus nos dê a sua graça, irmão Sênio, que Deus abençoe também a sua vida, querido internauta, e que essa série de temas relacionados às profecias para hoje possam tocar realmente na sua vida e que você seja impressionado, que você seja cada dia mais edificado e que se você também
ainda não deu esse passo rumo a Cristo, você venha dar antes que a porta da graça se feche. Não deixe para amanhã. Aproveite, porque ainda a porta está aberta. Jesus ainda está fazendo o convite. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que possamos estar preparados para a volta de Cristo. Amém, assim é. Nós estamos muito contentes, irmão, por este tema interessante, porque nos ajuda a lembrar que a profecia, ela não somente nos indica em que tempo estamos, sino também esperança, mas ainda nos mostra através das profecias que para Deus não tem obstáculo algum, inclusive a morte não é um obstáculo para Deus. Então, realmente é muito bom conhecer estas coisas e que Deus possa abençoar a vocês. E agradecemos também a Deus, primeiramente, porque nos ajudou e ainda continua ajudando para desenvolver estes temas, este programa de profecias para hoje. Nós convidamos a você para que se inscreva no canal, para que compartilhe e para que le dê like a este canal. E também que Deus possa dar muita saúde física e espiritualmente neste dia maravilhoso. E nós estamos realmente muito contentes porque pudimos ter este programa nesta noite. E eu quero fazer um apelo, irmão Sênio. Se você, querido amigo internauta, você deseja conhecer mais sobre a palavra de Deus, deseja de que um missionário de onde você mora esteja próximo, entre em contato conosco. De repente esse tema lhe chamou a atenção, você quer compreender mais sobre os temas bíblicos, entre em contato conosco. Nós temos o nosso telefone, né? Eu posso deixar aqui o meu telefone particular, que é o 69 992454616, e nós também iremos direcionar aí o missionário mais próximo da sua casa, para que você possa também receber aí uma visita, uma oração e compreender mais dos temas da palavra de Deus. Receber alguns cursos, né? Cursos de Temos profecias. muitos cursos. Isso aí. Então, desejamos que vocês possam aproveitar esta informação e que Deus abençoe neste dia maravilhoso. Nós vamos a finalizar com uma oração. Vamos a colocar-nos de joelho. Convidamos a todos aqueles onde se encontram que possamos conectar-nos com Deus através da oração. Amoroso Deus, grandioso Pai que habita nos céus, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença. Estamos agradecidos, Senhor, por esta oportunidade tão especial de ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ao longo das eras o Senhor tem o seu povo escolhido e o Senhor tem um carinho muito especial pela sua igreja. E mesmo se um dia tombarmos, viermos a morrer, o Senhor tem poder de ressuscitar. Queremos pedir que nos mantenha firme nesta bendita verdade. Nos ilumine para que não venhamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas para que possamos olhar firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, e que possamos dessa forma confirmar a nossa vocação em Cristo Jesus. Amém. E um dia estar contigo na eternidade. Abençoe os nossos internautas, abençoe esse canal, abençoe a Tua palavra, Senhor, para que ela possa encontrar lugar em nossos corações. Abençoe também aqui os mentores deste canal, abençoe também os que estão apresentando, aqui o irmão Sênio, abençoe também a equipe técnica, todos aqueles que estão trabalhando para fazer acontecer esses programas. Quero abençoar a todos e também abençoe os nossos internautas, para que eles também estejam desfrutando da paz celestial e do conhecimento da Tua palavra que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nos prepare para o Teu reino
e nos dê um restante de sábado abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos todos juntos na congregação, ouvirmos as palavras de Jesus, nosso Senhor, e oferecemos sempre o nosso louvor. Deus deseja que os seus filhos vivam unidos para adorar, testemunhem das maravilhas, das coisas que Ele faz e fará. É bom nos encontrarmos com amigos e irmãos e estarmos todos juntos na congregação, ouvirmos as palavras de Jesus.